O cemitério submerso. Conto escrito por Agmael Lima. Ipixuna, termo que em Tupi-Guarani significa rio profundo de águas escuras, foi um antigo vilarejo ribeirinho edificado às margens do caudaloso rio Tocantins, e distrito de Itupiranga, um município localizado no sudeste paraense. Por se encontrar situada numa região rica em ouro e diamante, o local era um ponto estratégico para escoamento das riquezas ali produzidas ou exploradas. A vila foi fundada por garimpeiros ainda na primeira metade do século XX. Por se tratar de um lugar próspero, Ipixuna cresceu e se desenvolveu rapidamente. Os moradores do lugar, além de garimpar, também exerciam a função de pescadores, bem como de coletores de frutos nativos como cupuaçu e castanha do Pará. Em pouco tempo o vilarejo recebeu muitos moradores. A vila crescia num progresso intenso e atraía pessoas de várias regiões do país, que vinham em busca da exploração mineral. Diversas manifestações culturais ali foram plantadas. Havia igrejas, praças e até um cemitério que cresceu bastante, devido à abundante morticidade existente na região, causadas principalmente por doenças muito comuns na época como malária e hepatite, ou por assassinatos, afogamentos ou acidentes de trabalho. Os anos se passaram e a população ipixunense gozava de um valoroso progresso. Porém, guiado pelas políticas federais de desenvolvimento da região amazônica, ocorreu o processo de construção da hidrelétrica de Tucuruí, cuja edificação culminaria com o represamento das águas do rio Tocantins, e que consequentemente vários vilarejos do entorno do rio seriam engolidos pelas águas do Grande Lago, dentre elas, o povoado de Ipixuna. Em pouco tempo, os moradores foram avisados para irem em busca de um local para construir o novo povoado. Com a subida do nível das águas, os habitantes do lugar foram obrigados a saírem às pressas, deixando para trás os seus sonhos inacabados, se tornando uma população de cultura sufocada e destituída dos seus direitos e de sua história. Com a inundação, Ipixuna ficou quase que por completa submersa. Se tornou uma ilha onde somente os locais de maior altitude não foram inundadas. Apenas a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do lugar, bem como algumas casas permaneceram de pé. Até o cemitério ficou debaixo d'água, só se imergindo no período de veraneio, quando as águas do Grande Lago baixam. Tais ruínas guardam até hoje a materialização da memória de um passado que não volta nunca mais. No período do veraneio, que na região corresponde do início de julho até o final de novembro, tempo em que as águas baixam e várias ruínas de antigas construções submergem do caudaloso lago, várias praias de areia branca se formam no entorno da ilha, e o antigo cemitério que também emerge, deixa à mostra seus escombros, que apesar do tempo, conseguem resistir à ação das águas. O relato a seguir narra um episódio vivenciado por Neto e Rosinha, um casal de namorados aventureiros, que para aproveitar o período de veraneio, organizaram um acampamento na ilha de Ipixuna, num final de semana enluarado de setembro, dos idos anos de 2013. Chegaram à ilha numa tarde quase noite de uma ensolarada sexta-feira. E em frente às ruínas da igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, construíram uma barraca, que foi armada com troncos de arbustos e cobertura de folhas de babaçu, para que pudessem guardar suas bolsas, alimentos e todas as tralhas que trouxeram, para passar o fim de semana acampados. Depois disso,
Fizeram uma trempe de pedra, onde acenderam um fogo e fizeram café, que foi servido acompanhado de um bolo de fubá de milho, que Rosinha havia feito em casa antes de ir pro acampamento. Em seguida estenderam um colchonete por sobre a areia, e deitaram os dois juntinhos, para admirar toda a beleza lunar que aquela linda noite lhes proporcionava. Naquela noite, a lua com todo o seu esplendor, era mais um verdadeiro objeto de fascínio, refletindo seu olhar sonâmbulo sobre as águas tocantinas, num misterioso cenário de inspiradora encenação poética. Debaixo daquele luar enigmático, enfeitado de cintilantes estrelas, Neto e Rosinha, enamorados amantes, presos ao nó invisível da paixão, vivenciavam um amor prazeroso, numa incessante troca de carícias e afagos apaixonados. Ficaram ali um bom tempo admirando aquele pedaço de paraíso, até que o sono, como um traiçoeiro anjo sonâmbulo, os adormeceu entrelaçados um ao outro. Em plena madrugada, os dois acordaram sentindo um arrepiante vento frio, acompanhado de um forte cheiro de vela queimada. Era uma estranha procissão que saía de dentro das ruínas da igrejinha, e seguia caminho rumo às catacumbas do velho cemitério. A procissão noturna se locomovia lentamente. Todos estavam segurando enormes velas acesas, com rosários presos nas mãos, e entoando sacros cantos gregorianos. Vestidos com roupas largas e brancas, as cabeças cobertas por capuzes que sombreavam os rostos dos romeiros, o que impedia a identificação daquelas pessoas. Puxando à frente do cortejo, vinha uma freira alta e magra, segurando um estandarte escuro, e entoando rezas e mais rezas. Atrás da freira, alguns músicos, soando fúnebres violinos, eram seguidos por fiéis a murmurarem cantos piedosos. Enquanto caminhavam, era possível ouvir entre os cânticos alguma voz pedindo para que os tirassem daquele lugar. Baseados na crendice antiga de que toda madrugada são momentos em que os mortos pagam as suas penitências, Neto e Rosinha, amedrontadoramente assombrados, chegaram à conclusão de que aquela livuzia só podia ser algo sobrenatural, ou seja, um cortejo de espíritos atormentados e desencarnados. Neto e Rosa assistiram àquela cena fantasmagórica, até que a procissão desapareceu mato adentro. Depois disso não conseguiram mais dormir, e no outro dia bem cedinho, arrumaram as suas coisas, desistiram de continuar com o acampamento, e foram embora da ilha. Tempos depois, Neto e Rosinha ouviu de um morador da região que a ilha de Pichuna se tornou um lugar mal assombrado. Segundo a lenda, as almas daqueles que foram enterrados no cemitério local saem em noite de lua cheia e peregrinam implorando para que retirem os seus restos mortais de lá e os sepultem em outro lugar. Tais almas se sentem abandonadas debaixo daquelas águas, esquecidas e deixadas para trás por seus entes queridos, e sem tempo para despedidas, os condenando assim a habitar eternamente debaixo das águas escuras do grande lago.